Olá, bom dia! Vamos dar continuidade na leitura da Palavra de Deus. Nessa manhã, nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Coríntios, 1 Coríntios. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 6. Esse efeito especial aí, estamos no mês da criança, né? Então, um beijo a todas as crianças, dela é o reino de Deus, né? A Palavra de Deus diz para nós precisamos ser como criança para entrar no reino, ou seja, sem a maldade, pessoas que brigam hoje, daqui a pouco já perdoou, já está voltando a conversar. Nesse sentido, com essa pureza das crianças, é que nós temos que entrar no reino dos céus. Então, um beijo a todas as crianças que assistem os nossos vídeos, né, ou aqui ou no YouTube, no canal Ranilde Barros. E queremos agradecer a Deus pela vida das crianças em nossas vidas, ok? Então, pegue sua Bíblia nesse momento e vamos ler 1 Coríntios 6. Ele tem como título Processos contra Irmãos na Fé. Olha só, né? Paulo escreveu uma carta para a igreja de Coríntios. E dentro dessa igreja, como toda a igreja, tinha vários conflitos, vários problemas. E aí, nas cartas de Coríntios, Paulo vai ressaltando esses problemas que aconteciam, lembra? A gente leu ontem o 5, que estava acontecendo imoralidades, né? Então, aí você pensa que é de hoje que acontece coisas ruins. Dentro da igreja, não, já acontecia. E aonde tem ser humano, sempre vai acontecer coisas erradas, né? Porque o coração do homem é enganoso, a Bíblia fala, né? Então, aí você também que não é cristão, mas acontece isso dentro da igreja, então não quero essa igreja. Não existe igreja perfeita aqui na terra. Todas as igrejas têm problemas. Todas as igrejas aqui na terra vão ter conflitos e coisas horríveis. Como você viu ontem, ele fala que está acontecendo coisa tão horrível que até os pagãos talvez não fizessem coisa parecida. Então, há escândalos, sim, há. Mas o nosso alvo é Cristo e a nossa igreja perfeita é só lá no céu, tá bom? Então, precisamos lidar com esses problemas e sermos sábios. E não largarmos a nossa fé por causa de alguns problemas que vão acontecer. Onde há ser humano, há problemas, certo? Então, ele começa assim. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Ou seja, começando aqui, né? Paulo está colocando assim, estavam tendo problemas e eles queriam levar esses problemas para a justiça resolver. Aí ele diz para nós, para mim, para você, será que você não sabe que você vai julgar os anjos? Certo? No 2 diz, será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? O povo de Deus julgará o mundo. Então, estamos lendo 1 Coríntios 6. Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Será que vocês não vão conseguir resolver os problemas aí internos de uma igreja? Paulo coloca para mim e para você. 3. Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Você não sabia disso? Não, né? Você não lê a Bíblia. E você não sabia que nós, no dia do juízo final, nós vamos julgar os anjos. Ontem a gente viu isso no estudo lá na Igreja Batista da Copa. E você que não sabia, saiba disso. Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. Então, resolva os seus problemas na sua igreja, né? Você precisa saber resolver com ordem, decência, com sensatez, com justiça, os problemas internos, né? A igreja, ela é como uma família. Ela sempre vai ter problemas, né? Na sua família é perfeita, não tem problema? Claro que tem. Você não contorna, não resolve. Então, a mesma coisa dentro da igreja. Paulo estava ressaltando esse detalhe. 4.
Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgar esses casos? 5. Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 6. É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Ou seja, é como se você levasse o problema para alguém que não saberia nem julgar, muito menos em amor, né? Que é o que tem que ter dentro da igreja. 7. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? 8. Pelo contrário, vocês cometem injustiças e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. 9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Olha aí você, né, que pensa que a gente inventa as coisas, né? Tá aqui escrito na Bíblia, 1 Coríntios 6:9. As pessoas que não herdarão o reino dos céus, tá bem claro o português aqui, né? São as pessoas imorais, as que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes. Não terão parte no reino dos céus. Né? Ele coloca isso aqui para mim e para você. Mas ele diz que alguns de nós fazíamos isso. Né? Então, quando ele fala aqui, é para você que não é cristão, que às vezes diz assim, mas o fulano matou o ciclano e assassina isso, aquilo, e agora ele está com Deus. Como assim? Né? Então, Paulo escreveu isso aqui para você e para mim ter ciência de que Deus perdoa os nossos pecados, que Ele faz de nós uma nova criatura. Né? Então, ele diz que algumas pessoas faziam isso, mas hoje, por terem Cristo, serem aceitos por Cristo, e buscar fazer a vontade de Cristo, deixaram de fazer essas coisas que faziam antes, né? Mas que mudaram. E é uma luta, gente, não é fácil servir a Cristo. Às vezes você pensa, mas os meus problemas são maiores que os problemas. Não, todos nós temos dificuldades, temos coisas que nós lutamos até morrer. Então ele coloca aqui para você e para mim, tirando a dúvida. Vocês eram assim, mas agora vocês não são mais, né? Então vocês precisam lutar, certo? Então ele fala esse detalhe aqui, que nós precisamos andar com Cristo, e andar com Cristo, ele requer de mim, de você, renúncias, né? Se você era beberrão, deixar de ser beberrão. Se você roubava, deixar de se roubar. Se você era homossexual, você pode vir, mas vai lutar até morrer para deixar de ser, deixar de praticar essas coisas. Caluniador, né? Nós precisamos também deixar de sermos caluniadores. E outras coisas, adúlteros, né? Não podemos viver essa vida dupla, né? Então, ele coloca vários requisitos aqui para mim, para você, que de repente aí você pensou, tem tudo isso dentro da igreja. Olha só, a igreja de Coríntios
antigona. E já havia isso. E hoje ainda há, né, escândalos, sim. Nós somos seres humanos. Isso acontece, mas nós precisamos resolver, né? Ele alerta isso. Precisamos ser pessoas maduras para resolver essas coisas, certo? E aí, dando continuidade à leitura da palavra, 1 Coríntios 6. Bom dia, Samuel. Um beijo no coração. Acompanha aí, Samuel, 1 Coríntios 6, agora o versículo 12. O uso do corpo para a glória de Deus. Ele vai falar aqui. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Essa é uma frase tão comum hoje, né? Pode sim, mas nem tudo é bom para você, né? Então as pessoas só falam isso, o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser, né? A vida é minha, eu posso fazer. Só que esquece do resto do complemento do versículo que diz, você pode fazer, pode sim, mas nem tudo é bom para você, né? O versículo fala aqui. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Também as pessoas falam, não, eu vou beber socialmente. Quando eu quiser, eu paro. E não é bem assim, né? Isso é uma ilusão, né? Tem uma frase que o pessoal fala, beba com moderação. Não existe isso, gente. O cara que começa a beber, ele vai beber até cair, né? E vai chegar um tempo que ele não vai conseguir parar de beber, né? Eu tive um pai que bebia bastante, né? Que chegava a ser, que era alcoólatra. Então não venha me dizer que você vai parar quando que não para. Então ele está colocando aqui, não vou deixar que nada me escravize. Então você não consegue. É papo furado isso que colocam na mente de você. Você não consegue. Então, fique com esse resto do versículo. Quando você falar assim, que você pode fazer todas as coisas, lembre que, mas nem tudo que você pode fazer faz bem para você. Então, repense essa frase. 3. 1 Coríntios 6, 3, agora acompanhei. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Aleluia. 14. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Ontem também nós vimos isso no estudo lá na igreja, que porque Jesus ressuscitou, né? E subiu aos céus. Já parou para pensar nisso? É porque acontecerá isso conosco. E como Jesus é o nosso exemplo, aconteceu com ele para que você saiba que isso é real, isso pode acontecer e vai acontecer conosco, né? No último dia, nós vamos ressuscitar e estar com o Pai, certo? E ele fala assim que Deus cuida do nosso corpo. Ai, eu creio nisso. 14. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Então, Deus ressuscitou Jesus Cristo e vai ressuscitar a mim e a você no último dia. Aleluia. 15, desculpa. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Você não sabia disso? Eu fico sabendo que a igreja, ela é o corpo de Cristo e que a cabeça da igreja é Jesus. Então, você faz parte do corpo. E é por isso que você tem que cuidar do seu corpo. Entendeu? É por isso o cuidado, o zelo de Deus, para que nós cuidemos bem do nosso corpo. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. É algo muito importante. 15. Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? Fica a pergunta aí. É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor
se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Olha a profundidade. Então, a partir do momento que você aceita Cristo, você se torna um só com Cristo. É por isso que o teu corpo agora é templo do Espírito Santo. É por isso o zelo com o corpo. Né? A gente vê tanta mutilação, né? Tanta coisa aí que as pessoas têm feito no corpo, modificado. E são mutilações assim, será que são necessárias? Né? Nós estamos vivendo num mundo tão passageiro, tão mediatista, né? Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não virar escravo dessas coisas, ok? Foi Deus que te criou. Curta do jeito que Deus criou você, amém? 18. Fujam das imoralidades sexuais, qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço, a morte de cruz, amém? Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Amém. E aqui ele coloca, gente, eu vou falar algo assim, que talvez, mas eu preciso falar. O ato sexual em si, ele torna o casal uma só pessoa, naquele momento. Então, é isso que ele fala, quando você se une como uma prostituta, você se prostitui também. E aí, naquele momento, você se torna uma só pessoa. E você é um prostituto também. Ou uma prostituta, quando você se une com algo fora do casamento. Isso aí é muito sério. Sempre foi. E hoje, cada vez mais, está banalizado isso, né? Hoje eu fico com qualquer um. Hoje eu me deito com qualquer um. E não é assim. Saiba que você é importante para Deus. Saiba que o seu corpo é importante para Deus. Saiba que você é precioso para Deus. Você é único. Você é templo do Espírito Santo. Então, olha as mutilações, né? Tanto tipo aqui que eu não vou nem citar. Mas você sabe, né, do que eu tô falando. Então, guarde o seu corpo para o seu esposo. Que você esteja debaixo da graça de Deus. Né? Eu venho falar aqui porque eu vi ontem, todos nós temos uma história, né? E eu não vou negar isso. Então, eu também tenho uma história. Eu aceitei a Cristo com 21. Então, eu tinha uma vida antes, sem Cristo. E essa vida me fez fazer eu fiz algumas coisas que não condizem com um servo de Deus, certo? Mas, quando eu aceitei a Jesus, eu fiz um propósito. Você aí que é recém-convertido, que tem toda uma história errada antes, como eu tinha, você é perdoado no ato que você aceita Cristo e a partir dali você vai prestar conta dali para frente. Então eu fiz um voto com o Senhor de me guardar no Senhor para o meu esposo. E eu assim o fiz. Nos casamos e hoje nós somos uma só carne, né? Então, pode acontecer de você ter tido uma vida errada antes? Pode. Mas não carrega esse piano, porque eu carreguei por muito tempo esse piano, mesmo estando com Cristo. Ficava aquele peso em mim, porque eu tinha uma vida antes de Cristo. Alguns erros que a gente comete, que quando a gente não tem Jesus, a gente não tem noção, né, do erro. Isso eu queria deixar bem claro, né? Então, você que está aí assistindo, que ainda não tem Jesus, que fez besteira, né? Que teve relações antes, sim, de se casar, saiba você que Deus perdoa e que você pode ter uma nova história com Ele. E você pode fazer um propósito, depois de aceitar Jesus, de se guardar para o seu esposo. Porque isso é prostituição, sim, né? Tem maldade? Tem. É bíblico. Então, fica aí para você jovem, que vive uma vida que é você quem manda, e nisso de viver a vida como a gente quer, a gente comete erros, e erros gritantes, por não conhecer a palavra de Deus.
E aí a gente vive uma vida errada, mas sem conhecer a Cristo. Então, há uma esperança para você. Aceite a Jesus e viva uma nova vida, tá bom? E aí saiba, assim, que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que você pode se guardar, sim, e esperar no Senhor a pessoa correta, a pessoa de Deus, tá bom? Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Eu espero que tenha sido edificante a leitura. Precisamos resolver nossos problemas dentro da igreja. E dentro da igreja tem problemas, Nildes? Tem. E precisamos ser sábios e resolver os nossos problemas. Amém? E você que conhece a Cristo precisa ter essa consciência de se guardar, esperar no Senhor, porque você sabe da verdade, né? E ontem a gente viu no estudo, quanto mais a gente sabe, mais é cobrado. Então, se você é cristão e sabe que você precisa guardar o seu corpo para o seu amado, para a sua amada, se guarde, porque as consequências de conhecer isso e fazer o que é errado é grave. E aí, eu não vou nem dizer as coisas que podem acontecer, porque são coisas ruins, né? Mas você vai pagar o preço por negligenciar o que você já aprendeu. Então, se guarde, em nome de Jesus. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Obrigado pelo livro de Coríntios, onde Paulo nos esclarece várias situações, Senhor, do dia a dia, das igrejas que passaram por isso, que ainda passam hoje, Senhor. Temos problemas, sim. Somos humanos. A igreja é como uma família que tem problemas, mas que precisa saber resolver. E não pegar pessoas de fora para resolver problemas internos. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá intrepidez nas atitudes para agir com justiça. Eu te peço em nome de todos os jovens e adolescentes, Senhor, que estão ouvindo essa palavra de hoje, que eles possam saber que eles são templo do Espírito Santo, os que já aceitaram a Cristo, e que eles precisam se guardar no Senhor, porque eles já sabem disso, Senhor. Então, eles precisam se guardar. A tua palavra acabou de falar, Senhor, que nós podemos fazer tudo o que nós queremos, mas nem tudo que nós queremos fazer, Senhor, é bom para nós. Ó Deus, que todo jovem e adolescente que esteja assistindo possa entender isso e possa esperar em Cristo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Dai força aos nossos jovens e adolescentes para se guardarem no Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Um beijo e até a próxima, tá bom? Tchau.